Bem, amigos, terminou. Brincadeira essa parte. Finalmente chegou a minha importação da China, pessoal, e hoje eu vou mostrar todos os detalhes de como foi o processo até chegar e mostrar o que chegou para vocês, tá bom? Até o final desse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, então fica aí que você não vai se arrepender. Vamos lá, antes de começar o vídeo, já vou te explicar como eu dividi o vídeo para você poder ver até o final. Vou deixar os capítulos aqui embaixo, se você quiser ver uma coisa já específica, já pode ir lá. Se você quiser ver o todo também, fica a seu critério. Então primeiro eu vou mostrar o que foi pedido o produto, tá? Qual foi o valor? Vou mostrar todo o histórico de conversas do WhatsApp com datas para você ver quanto que ficou ali, quanto tempo demorou, fiquei sem resposta, quanto tempo demorou para ter um novo status e todos os pormenores, tá? Depois eu vou mostrar para você o que foi que chegou efetivamente, tá? Vou mostrar abrindo caixa e tudo mais, tá bom? Então eu vou quebrar o vídeo dessa maneira para poder facilitar a linha do raciocínio, tá? Vou mostrar tudo, quanto que eu paguei, todos os detalhes do que foi pedido, o que eu tive que assinar, não assinar, então fica bem esperto. Então vamos começar aqui pela primeira parte, que é o que foi pedido e toda a conversa do WhatsApp, a negociação, contratos trocados para você poder ver, dá uma olhada. Vou começar por partes, pessoal. Vou mostrar para vocês o que foi pedido primeiro, o valor do produto. Eu vou te mostrar o produto que eu pedi e toda a conversa de WhatsApp em todos os detalhes aqui para vocês poderem ver a linha do tempo do que foi acontecendo, tá? Aí depois eu vou mostrar o que chegou, tal, etc, conforme aí eu avisei no começo do vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá. O produto que eu pedi foi exatamente esse aqui. A diferença é que ele estava custando 10,80, se não me engano. Agora também já faz meses que eu pedi isso, subiu o preço, porque também teve muita coisa relacionada à economia, essas coisas aqui que eu não vou entrar no mérito disso, tá bom? Mas qual foi o trâmite para começar a conversa do WhatsApp com a John Pro? Eu vim aqui no site deles, basicamente escolhi o que eu queria. Tipo, quero 200, 300 unidades dessa, sei lá, qualquer coisa assim. Eles geraram essa prévia para mim, tá? E aí eu dei andamento na compra. Para cadastrar você tem que ter CNPJ, ele pediu meu CNPJ no caso, celular ele pediu, perdão. E aí eu dei andamento por lá. Depois acabei passando o CNPJ e vou mostrar todos os detalhes do WhatsApp. Ele deu essa estimativa aqui para mim e a vida seguiu. Tô simplificando, tá? Então, eu no caso fiz essa compra inicial mínima. Comprei 500 unidades, que na verdade era o mínimo possível. E aí eu vou mostrar todos os detalhes. Então, quando eu fiz isso daqui, basicamente eu dei andamento na compra, não tô logado aqui agora. E quando chega no final da compra, você não paga no site. Você deixa um telefone para contato e esse telefone eles entram em contato com você e continuam negociando a partir dali. E agora eu vou mostrar o meu WhatsApp de cabo a rabo de tudo que foi falado e feito, tá? Então essa parte agora é para mostrar efetivamente para vocês sem esconder nada. Aqui está a primeira conversa é, da John Pro. Então eu vou pegar aqui primeiro a primeira parte, tá, pessoal? Vou até arrastar para baixo pra gente ver o primeiro dia, ó. Dia 27/3, então eu comecei a conversar com eles, que eu comecei a falar, propriamente dito, tá? Então provavelmente aqui, ó, como eu respondi dia 27, dia 26/3 a gente começou. Então o que eu fiz? Fiz aquele fluxo no site, escolhi a volumetria de produtos que eu queria, e eles me chamaram no WhatsApp. Ele avisa que vai chamar no WhatsApp no site, tá? Tem isso em mente. E ele falou, aí a moça falou aqui, oi Bruno, tudo bem? Aqui é a Carol, tenho novidades sobre o seu pedido, posso te enviar aqui. Ela mandou as propostas comerciais sobre o meu pedido, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo, eu não lembro qual é o código do pedido, tá? Já faz tanto tempo isso, mas eu vou escolher um aqui, tá? Vou pegar esse daqui, nem sei se vai carregar. Já faz tanto tempo que eu tô resgatando isso aqui. Mas beleza. Vamos ver se foi nos meus. Será que foi para meus downloads? Vamos ver se foi para meus downloads, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Não, não foi. Deixa eu ver. Acho que não, nem vai, na verdade, tá? Não é possível achar, porque ele é mais. Ah, não tá mais no meu celular, beleza. Mas aqui ela mandou a proposta comercial. Então o que é a proposta comercial? Aqui, vamos pegar aqui. Vamos supor que eu fosse fazer essa compra aqui agora. R$ 3.409 daria 202 unidades dessa pochete preta aqui, da versão preta. Então você atente a cor. Ela manda a proposta comercial falando esse valor, ó. Toma aqui a proposta para você, tá? E aqui ela já manda aqui embaixo, ó, pontos importantes. Esse valor já é o valor com impostos relacionados à importação. Então, tudo isso daqui, depois que eu preenchi no site, ela já veio atrás de mim. Demorou, acho que não deu uma hora, se eu não me engano, na época lá. Para pagamento inicial seria necessário somente 30% do valor da proposta e o restante 70% vai pagar quando essa mercadoria chegar no galpão no Brasil. Tá? Tô mostrando aqui para vocês tudo que eles falaram, é o chat deles, tá?
Você cotou via marítima, que foi a cotação que eu fiz aqui, qual o método que você quer que entregue, ó, tá vendo? Por enquanto só tinha marítimo, tá vendo? Tá indisponível, também não tive outra opção no momento. Não tem como andar de avião, mesmo que pagando mais caro. É, ponto importante, por conta do alto fluxo de pedidos, infelizmente esse é o prazo de entrega no momento. Ele está dando aqui, ó, contabilizando todo o processo logístico, fica 120 dias, vulgo 4 meses, tá bom? Levando em contações abaixo de 50 mil reais não é possível fazer de forma aérea, então tem que ser 50 pau para cima para você poder, né, subir. Pedidos menores de 50 mil não tem possibilidade nenhuma de personalização, então o produto que está lá é o que tem. E pontuações abaixo de 50 mil é realizado no nosso processo radar Siscomesc, então ele já manda todos esses detalhes fiscais, tá? O valor que está discriminado na proposta comercial não tem alteração de valores logo quando todos os impostos estão inclusos, exceto de FAO. Ele põe todos os detalhes aqui. A John Pro cobre 5% das variações cambiais, então se tiver variação cambial de dólar, essas coisas ele vai cobrir. E agora eu pago 30 e depois pago os outros 70. No dia seguinte eu a respondi. Falei, Carol, entendi, vou dar uma olhada. Então isso já recebi da proposta, tá bom? Dia 27 do 3, ó, tá vendo? Tem isso em mente. Aí, Bruno, esse status sua gestora de contas, eu perguntei para ela o status da entrega, tal, etc. Por que eu perguntei isso, pessoal? Porque era a primeira importação que eu tava fazendo, tá? Tipo, nunca fiz. Acabou de chegar essa semana aqui, então eu tô fazendo vídeo na semana passada, que vocês vão ver na segunda. Então, basicamente, tipo, chegou agora, né? Simplificando. Agora é agosto. Então, 27 do 3 vai chegar em agosto. Sou sua gestora de contas sobre o retorno do time de certificação. A proposta que está liberada, tal, etc. Eu acabei levando essa proposta aqui, ó. Na verdade, tentei primeiro uma proposta que acabou não dando certo, eu tive que fazer uma outra. Eu vou mostrar para vocês. Beleza, escolhi a proposta. Aí eu escolhi a proposta que inicialmente os 30% era R$ 577. Então eu ia conseguir fazer uma importação por menos do que eu gastei. Porque a minha importação total deu 5 mil. Eu dei 1.500, que foi os 30% que eles pediram de entrada, e depois, quando chegou no Brasil, eu dei os outros 70 faltantes. Mas eu tentei primeiro a menor, para poder testar. Aí ela falou: posso cancelar as outras? Pode. Aí o pagamento precisa ser da conta, blá, etc. Ele fala aqui os detalhes da conta. Não vou pular, tá, pessoal? Beleza. Eu falei assim, ó, pode sim, vou iniciar com essa. Eu queria fazer um Pix, passei meu CNPJ, vida seguiu, papapá, CEP. Por gentileza, me envia o comprovante, assim que comprovante do Pix, mandei, tá vendo? Eu já assinei um DocuSign que seria a proposta, tá? E aí eu fiz os 30%, que a primeira tentativa foi R$ 577, e aqui ela falou 65 dias para poder saber se essa proposta ia para frente. E aí vocês mandaram e-mail para o meu e-mail, babá, etc. Dia 28 do 3. Bom dia, Bruno, deu certinho, já tá a proposta anexa, ok. Aí, dia 8 do 4, então aqui a gente tá falando do dia 28 do 3 para dia 8 do 4, foi mais do que uma semana. Oi, Bruno, tudo bem? Aqui é o Vinícius Costa, já passou para outra pessoa. Sou do time de pós-venda, tenho novidades. Quero te atualizar sobre o pedido. O fornecedor avisou que teve problema. Então, aquela proposta do 577 que eu tentei, que era eu ia tentar importar pelo valor mínimo possível, para poder testar. E pede importação dos materiais. Já estamos buscando soluções, blá blá blá. Aí o valor que eu dei de 577 pode ser realocado. Aí o que eu fiz? Eu peguei 577, pus mais 1.000 e peguei a outra proposta de cima, que era de R$ 1.500, que estava ali, né? Aí olhei e tal, na época pensei, pode ser repassado. Ele falou que podia ser como crédito, ia complementar, né? Eu tentei outro produto. Beleza, show de bola, tal, escolhi o produto aqui, tá? Fiz a simulação do pedido, ele mandou a proposta de novo, ó, já mandou. Daria 1.554 na primeira, tal, beleza. Eu só completei para chegar a 1.554, como eu já tinha pago 577, só faltou os 976 e uns quebrados aqui, tá? Beleza, deu andamento. 9 do 4 eu segui com a nova proposta, que essa foi oficial que acabou chegando. Tá? Então, beleza. Então, o que significa? Eu fiz a primeira proposta, dei 30%. O cara falou do outro lado da China que não dava para fazer, teve problema. O dinheiro ficou lá, ele podia me devolver, ou ele falou: você quer outra coisa? Eu uso esse dinheiro como um saldo. E foi isso. Eu passei saldo. Eu escolhi seguir assim. Aí já passou de novo para Carol, voltou, mandou a proposta, falou as mesmas coisas, blá blá blá, etc. De etc. E afins, detalhes do Pix. Eu fiz o Pix do restante, né? Já falei que tinha feito o Pix do pedido anterior, porque eu fiz 976. Ela foi me cobrar todo de novo, presta atenção. Falei, não, eu tenho já 500 e pouco que eu já paguei antes. Ela, tá, beleza. Então, ela pediu desculpa, senão eu ia ter que fazer duas vezes, né? Tá, papapá, pediu, tal, enfim. Aí começamos a andar. Vamos para a fase de confirmação de pagamento. Vou te atualizar, tal. Ó, aí já, esse daqui já tava, ó.
tá confirmando, finalizamos o processo. Ó, já tá, aí passou os status do ID e tal, etc, em trânsito, e passou o código de rastreio. Aí já esse código de rastreio, pessoal, foi o código de rastreio de barco, de navio lá. Então, tipo, que tava na China. Ainda não é o rastreio do Brasil, de um caminhão que você compra no Mercado Livre, sei lá, coisa assim, chega na sua casa, tá? E aqui passou o código de rastreio, eu entrei aqui tudo e vi e falei, ó, aí depois, dia 10 do 7, ó, tudo isso daqui já rodou de 2 do 6, ó, eu já perdi um tempo da bexiga, né? Quando eu fechei, ó, do dia que eu resolvi fechar, que foi que dia? Vamos ver aqui, pessoal, para não falar besteira. Tá. Ó, 9 do 4 foi, eu fechei, 9 do 4 eu tive uma atualização no dia 2 do 6, tá? Então, assim, já começou lá atrás, e enfim, 9 do 4 começou que eu paguei mesmo. 2 do 6 falou que consegui rastrear o navio, já vi no dia 14 do 7 que já tinha chegado no Porto de Santos. Show de bola. Aí começa outro rastreio. Tá vendo? Já falei, chegou no Porto de Santos. E aí? Qual o tempo de médio para entrega? Tal, pá, pá, pá. Aí depois que chegou no Porto de Santos, demorou mais de 25 a 30 dias, de acordo com eles, para poder chegar agora na minha casa, no lugar que eu pedi para entregar, né? Aí eu fiquei. Essa parte aqui me incomodou um pouco. Eu fui ficando no vácuo, porque depois que chegou no Brasil, ó, tá vendo? Eu falei com eles aqui uma parte, 27, 25 do 7 falei de novo, 28 e nada. Aí não tem o código de rastreio. Eu precisava do código de rastreio do quê? Porque quando chegou aqui no Brasil, pessoal, que chegou no Porto de Santos tal, falei, tá, e agora? Tipo, quais são os próximos passos? Eu nunca importei. De novo, vou falar isso, né? Você fica ansioso, já deu R$ 1.500, ainda faltava 3 e pouco lá. Então, enfim. E aí, perguntei, não tinha código de rastreio, porque eu usava o código de rastreio agora do caminhão, a Braspress que acabou fazendo, Braspress do caminhão até a minha casa, isso que eu precisava levar. Aí, beleza, chegou aqui, ó, beleza, ó, chegou o código de rastreio da Braspress, aí fui pagar o resto, ó, 3.600 e uns quebrados, acabou passando um pouco 5 mil, tal, beleza, entendi. Aí eu perguntei, agora que chegou no Brasil, eu faço o pagamento depois que chegar na minha casa ou na hora que chegar no Brasil? Aí tinha que fazer com o pagamento chegando no Brasil. Então, assim, eu tive que pagar no final tudo, mesmo que 30% muito antes e depois 70% depois. Mas eu fiquei com medo da bexiga, porque eu falei, cara, tô pagando tudo e não chegou nada, né? Aí, beleza. Aí chegou o pagamento, sabe dizer, aí eu paguei, ó, tá aqui o comprovante do Pix que eu fiz, do resto. A estimativa é de 21 dias partindo da data do pagamento. Aí, ó, dia 20, eu paguei isso daqui então no dia 1 do 8, ó. Esse mês já, agosto. No dia 4 eu falei, ó, tem novidade sobre o seu pedido, posso enviar aqui? Dia 4 que ela foi mandar. Falei, beleza, pode. Falta a assinatura do contrato. Eu tive que assinar um outro contrato de novo, então assinei o primeiro contrato para mandar da China para o Brasil e outro contrato do Brasil para minha casa no Brasil, tá bom? Aqui mandei uns áudios aqui, enfim, etc. Ela mandou uma comprovação no e-mail, eu assinei tudo com DocuSign, então foi fácil, foi rápido, tá? E aí, tipo, coloquei aqui no final, ó, tipo, é o contrato final, papapá, etc. Beleza, mandou, eu assinei, tá? Ela reenviou aqui, teve um problema de reenvio tal, beleza. No dia 6 do 8 falei, dá para reenviar? Porque ela não me respondeu de novo. Então, assim, esses 2, 3 dias de demora de resposta que acabou acontecendo me incomodou um pouco, porque eu já tava no final do processo todo. E aí você fala, pô, tô importando, já tô com medo, é uma coisa que eu nunca fiz, cara, tipo, é preocupante. Mas enfim, né, acabou dando, reenviou, eu assinei, tá? Aí beleza, ok, ó, checando, assinei, tal, etc. Perfeito, Bruno, vou anexar o comprovante da sequência. Essa parte agora que eu vou mostrar para vocês me deu uma incomodada que foi a parte final. Fechado, ó, eu falei assim, agora que eu paguei, assinei contrato, tá 100% pago, eu preciso do código de rastreio e nota fiscal do que eu paguei. Por favor. Claro, quando emitirem a ANF eu te aviso, ó, tá vendo? De novo, vamos ver que dia que foi isso aqui, 6 do 8, ó. Dia 11 do 8 eu cobrando. Pessoal, código de rastreio, NF, preciso das minhas coisas. Sem nota fiscal, não tinha sido emitida 5 dias depois. Aí eu cobrei de novo. Fiquei no vácuo dia 12, ó, tá vendo? Dia 12 fiquei no vácuo. Dia 14 e tal, ó, vou verificar agora mesmo, papapá, etc. Ainda não tinha sido emitido, ó, dia 14, de novo, paguei dia 6, então rolando lá, né? Terminei de pagar os 70% no dia 6. Aí ele falou do prazo de entrega, beleza, mas eu falei que era NF. Aí beleza, dia 15, tá? Eu de novo, a cobrança, tá? Uma estimativa, dia 15, fiquei parcialmente no vácuo. Segunda-feira dessa semana, ó, eu tô gravando dia 24 do 8 esse vídeo pra vocês aqui. Fiquei no vácuo, terça fiquei no vácuo, quarta, beleza, acabei de questionar financeiro, foi emitida. Aí mandou a nota fiscal para mim, beleza. A equipe me informou que foi coletado ontem pela transportadora, aí tinha um código de rastreio da Braspress e acabou chegando na quarta-feira. Quarta-feira foi
dia 20. Então, dia 20 chegou. Então, todo o processo começou no dia 9/4, desse pedido oficial. Comecei no dia 27/3, que eu vou pular, que acabou não dando certo. Mas dia 9/4, que foi quando eu paguei os 30% iniciais e complementei tudo ali. E chegou só no dia 20/8. Tô mostrando todos os detalhes aqui para vocês, porque vocês viram, tá? Eu fiquei certas vezes no vácuo, eu fiquei cobrando, eu fiquei ansioso, não vou mentir. Mas acabou chegando. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o que chegou certinho. Fica aí que vocês vão ver. Eu abri na caixa, vou mostrar todos os detalhes ali de como chegou e o produto em si. Fechado? Pessoal, sem edição, sem nada, tô mostrando como é que chegou, porque pra ser justo é pra ser justo, né? Então, ó, veio com o meu nome aqui, ó, em primeira importação da China, John Pro, tá meu nome, ó, Bruno Gonçalves Matias, veio todos os detalhes, veio em 4 caixas, deve vir 500 unidades da pochete, a gente abriu uma pra poder ver como é que tá chegando, e veio com bastante proteção, tá, pra mostrar a qualidade, pelo menos se protegeram, e vamos ver o que veio da qualidade da pochete em si, ó, veio um pack delas, completo. Eu pedi todas pretas, só para deixar claro. Eu vou mostrar o pedido aí no começo do vídeo, eu vou mostrar certinho para vocês. Mas vamos ver a qualidade da bicha mesmo, né? Em si. Aqui veio a pretinha do jeito que eu pedi. Vou abrir uma para a gente olhar e ver se a qualidade foi boa. Se a John Pro representou. Vamos ver aqui, ó. Aparentemente sim, ó. O zíper tá bom. Aqui, abriu, fechou. Produtinho tradicional, aqui também, só que o zíper tem que correr uma vez pro lado, normal, né? Aqui, todos os pormenores, tem mais um, tá? E aquele bolso escondido do fundo aqui, ó, também, tem mais um aqui no final que é o mais profundo. Mas aparentemente tudo certo com o produto, qualidade boa, tá bem preso, né? Aqui, ó, então... tá forte, acabamento bom. Espero que todos os outros estejam assim. Mas esse daqui pelo menos deu certo. E a gente tem 4 caixas dessas, somando as 500 que eu comprei aí, que eu mostrei no começo do vídeo. Quer dizer, vamos descobrir se vai somar, né? A gente vai contar. Mas aparentemente chegou. Demorou 4 meses, dia 8/4 começou essa odisseia. Chegou no dia 20/8. Então, agora pelo menos a primeira importação tá feita aí. Pessoal, beleza? Então, pessoal, depois que vocês já viram tudo que foi negociado, todos os detalhes e todos os pormenores ali, o que chegou, vocês viram aí que chegaram a caixa, eu cortei a caixa, abri um dos produtos, mostrei pra vocês, aparentemente tá bom. Agora eu vou passar o status qual a conclusão disso tudo e o que está sendo feito neste exato momento. Estou gravando esse vídeo no dia 24/8 de 2025, a caixa chegou no dia 20/8 de 2025, então todo o processo começou dessa caixa, desse produto, dia 9/4 e chegou no dia 20/8, então foi 4 meses e 11 dias, isso aí, beleza, vamos simplificar assim, tá bom? Para chegar todo o processo. O produto saiu mais barato no final das contas, tá? Tô sendo bem pragmático, direto aqui com vocês, que sim, saiu mais barato o produto. Peço desculpas aí pela moto que tá passando, porque moto passa alto. Segundo, um ponto bem importante, na verdade, não é segundo ponto, mas um ponto bem importante foi... o processo foi bom, funcionou, foi demorado, mas eu vou falar alguns pontos que eu gostei e outros que não muito. Então eu vou falar primeiro do que eu gostei, tá? Gostei porque eu podia importar produtos da China a partir de R$5.000. Gostei porque eu consegui dar 30% de entrada, depois eu paguei os outros 70%. Gostei da facilidade das assinaturas dos documentos, tipo via DocuSign, não precisa ficar imprimindo o contrato, assinando na mão e escaneando essas coisas e afins. Tá? Então isso facilitou muito, eu nunca tinha achado importações tão fáceis a partir de só R$5.000, tipo, foi bem baixo o montante que eu tive que investir. O que eu não gostei, tá? E aí essas partes me incomodaram um pouco. Primeiro ponto, eu dei os 30% no primeiro pedido, depois ele foi ver se dava para fazer, aí usou saldo para virar um segundo pedido. Então assim, achei um pouco confuso isso, mas tudo bem. Isso eu consegui lidar, porque no final transformei um pedido, ainda virou, caiu alguma coisa, né? Eu recebi um produto no final. Eu não gostei muito da parte de interação com eles, porque você viu que o site é só para você começar uma interação no WhatsApp. Você, finalizado vai ser tudo por lá, tem que assinar contrato, tem que mandar Pix com comprovante e etc. e afins. Então assim,
Cara, eles me deixaram no vácuo boa parte das vezes, como vocês podem ver. A nota fiscal, depois que caiu no Brasil, porque o código de rastreio demorou um pouco para vir, quando caiu no Brasil, eu paguei os 70%, fiquei 5 dias sem ter uma nota fiscal, cara. Não é possível isso aí, entendeu? E aqui eu tô partindo do ponto de vista de que a John Pro, nesse caso, ela tá facilitando a importação para pessoas como eu, que nunca importou. Entendeu? E que também não vou importar um montante de 50 mil reais de bate-pronto. Então eu fiz um teste de importação, né? E acho que justamente por você estar lidando com um público que é novato nisso, como é o meu caso, eu sou novato nisso. Cara, você precisa dar um atendimento um pouco mais personalizado, tá respondendo pelo menos as coisas, porque eu fiquei ansioso. Eu coloquei meu dinheiro lá. Tipo, não foi tanto dinheiro, mas assim, levando em consideração uma loja, um marketplace e tal, etc. Que, cara, mas é meu dinheiro, e o dinheiro ficou sem rodar, e eu fiquei segurando ali. Então, assim, cara, eu acho que é bom dar um status. Pelo menos, ó, estamos verificando. Você viu que eu fiquei no vácuo mesmo algumas vezes, e isso me incomodou bastante. Tá? Esses pormenores incomodou bastante. E esse negócio da emissão da nota fiscal também incomodou muito. Demorou muito a segunda nota fiscal para vir. Enfim, todos esses pormenores. Eu não ligo de assinar os contratos, eu entendo que tem as partes de impostos e etc. e afins. Então, esses pontos me incomodaram. Agora, uma conclusão final. Pergunta: você faria de novo? Sim, faria de novo. Tá? Faria de novo, não tem problema, até posso pensar em fazer. Agora tem que vender uma boa parte disso, né? E faria de novo. O que está sendo feito nesse exato momento? Tem pessoas que trabalham comigo que estão verificando a qualidade do resto dos produtos, não só esse que eu abri. Eles vão fazer a contagem e depois eu vou despachar para o Mercado Livre, que é onde eu vendo, enfim, etc. E dar andamento na venda tradicional, tá? Mas sim, eu faria de novo. O problema, agora eu vou falar do ponto de vista de alguém que não é grande no marketplace como eu. Eu sou pequeno para médio, vamos colocar assim, em termos de montante de investimento, porque eu sou, caso você não saiba, eu sou um CLT normal e tenho isso como negócio secundário, assim como no meu canal do YouTube. Mas a minha fonte de renda primária ainda é o CLT. Tá? Eu tô deixando bem claro isso daqui. Isso daqui é um projeto para renda extra e depois talvez uma possível aposentadoria, não sei, X, aí eu defino no futuro. Mas assim, no geral, qual que é o ponto ali principal dessa história? Se você não tem um capital de giro muito forte, você vai ficar 4 meses esperando um produto, cara. Então, assim, é muito tempo. E aí, eu já vou entrar no mérito de um grupo que eu criei, que você pode entrar de graça aqui, eu vou deixar o link na descrição, mas já vou explicar tudo aí. Mas assim, 4 meses eu fiquei com R$3.500 que eu não podia repor produto do outro lado, porque eu não sabia que hora que ia vir. Então, assim, essa falta de previsibilidade atrapalha muito para quem tá no começo. Porque se a John Pro fala assim, olha, beleza, vai chegar em agosto e você tem que dar 10 pau e meio lá. Eu já podia ter comprado um monte de produto de abril para agosto, porque eu sabia que os 3.500 ia voltar e depois eu pagava em agosto. Mas assim, ficou aquela, sabe, aquela indecisão, aquela coisa e atrapalhou, tá? Não vou mentir. Mas faria de novo pelo preço, pelo todo, aparentemente pelo produto sim. Só se tiver muito produto ruim lá, mas acho que aparentemente foi um produto de qualidade boa, tá bom? Então faria de novo sim. E eu quero deixar um agradecimento e um convite, né, para vocês. Primeiro, eu criei um grupo de WhatsApp só com pessoas que têm interesse em vender em marketplace, que têm dúvidas, que a gente fica conversando. É um grupo de graça, tá? O link aí na descrição, tá? Tá escrito chat do WhatsApp. Cara, é bem legal, a gente troca várias ideias, eles deram várias dicas para mim de importação mais simples, com outras empresas, tal, etc. A John Pro atendeu, no final das contas, o que ela prometeu, ela entregou, então isso não posso falar que não entregou. O processo... Eu passei alguns apertos de ansiedade e muitas vezes esse grupo, que agora tá com umas 65 pessoas, a gente bateu um baita papo e eles foram me acalmando, ó, vai chegar, fica tranquilo, tal. Todas as conversas eu aprendi muito com eles. Então eu queria agradecer muito o pessoal do grupo, todas as pessoas que ajudaram, que participaram, que entraram. Sinta-se à vontade para entrar, convidar seus amigos, é pra gente bater papo lá mesmo. É pra jogar brainstorm, é conversar sobre, é aprender, é trocar a experiência de vendedores de marketplace. Então o pessoal do grupo, show de bola, obrigado por tudo. Mas chegou, eles me ajudaram bastante. E eu convido vocês aí, pode entrar de graça, tá? É só clicar no link aí e entrar. Mas eu acho que foi bem legal. No final das contas eu faria de novo, mas não dá para ficar 4 meses sem vender. Eu preciso crescer a loja e, cara, no momento não dá. Se você pretende fazer, vamos supor que eu fiz esse pedido de 5 mil.
para isso gerar uma rotatividade, uma continuidade, seria bom você ter, sei lá, tipo, tô chutando aqui um valor, tá? Vamos por exemplo, ter 40 mil reais. Você faz um pedido de 5 no mês, 5 no outro, 5 no outro, porque aí daqui um ano vai ter todo mês entrando esses containers, vamos colocar assim, né? Mas eu não disponho desse capital agora tão rápido e fácil assim, nem dá. Tô com um filho pequeno, tem muitas coisas, tem o CLT, tem as contas da casa para pagar, não é minha função. Tô falando agora como um trabalhador normal que tem uma renda extra, tá? Então, essas partes são bem importantes. De qualquer maneira, pessoal, eu faria de novo. Agradeço o apoio de todos vocês, tá? Fico feliz que chegou e qualquer dúvida que vocês tenham pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês com o maior prazer. Mais uma vez agradeço quem ficou até o final do vídeo. Obrigado quem também esperou a odisseia completa. Beijos e fui! Valeu!